significava dizer que para eu, nascido Munduruku, ser brasileiro, portanto, ser civilizado, eu tinha que deixar de ser índio. Então, a leitura está chegando ainda aqui no Xingu. A leitura é na língua Cuicuro, na língua Caribe. Por isso que índio tem que valorizar índio para ser como protagonista mesmo, contar a história própria. Quarta capa. Esse é o Quarta Capa da editora Todavia. Quando eu falo literatura indígena, o que passa pela sua cabeça? Qual é o primeiro personagem que vem aí na sua mente? Isso pensando em livros de ficção, tá? Vamos mudar um pouco então. Pensando em não ficção, quantos povos indígenas você já leu ou conhece? Qual é a língua que eles falam? Quem são os seus principais autores? Eu vou reformular. O que você sabe sobre literatura indígena? Com toda certeza, o índio do tempo que você... Que ano foi que você serviu? Servi lá de 2002 a 2007. 2007. Então passaram-se praticamente 13, 14 anos aí. Mudou. O índio mudou. Cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós. O ensino da história e da cultura indígena brasileira durante a educação básica é obrigatória desde 2008. Ainda assim, quando a gente vai estudar literatura, a gente também aprende que a primeira escola literária do Brasil chama quinhentismo e vem, adivinhe, de 1500. Apesar de brasileira, ela começou com a carta de Pero Vaz de Caminha, quando ele e Pedro Álvares Cabral chegaram aqui no Brasil, supostamente acreditando estarem nas Índias, e inclusive dando esse nome aos povos que estavam aqui e viviam na costa brasileira, que eram os tamoios, os guaranis, os tupiniquins e os tabajaras. Essa tal carta do Pero Vaz de Caminha, direcionada ao rei de Portugal, serviu para contar sobre o que estava sendo visto por aqui, principalmente se tinha algum tipo de riqueza, né, algum item valioso. Esse documento é considerado o primeiro escrito no Brasil e é um marco literário do país. Mas será mesmo que nenhum indígena, tamoio, guarani, tupiniquim ou tabajara tinha nada de literatura própria? Eu acho que essa resposta é um tanto quanto óbvia. E se você estiver pensando que a gente não considera a literatura indígena desde essa época, né, desde dessa descoberta do Brasil, é bom lembrar, né, se você está achando que a gente não considera porque ela era predominantemente oral e em outra língua, eu preciso te lembrar que a primeira escola literária que a gente aprende na escola, que a gente considera, ela chama trovadorismo. E ela na Idade Média, ela acontece na Idade Média, e ela é majoritariamente oral, porque ela é cantada, e ela não é cantada em português, ela é cantada em uma língua que é o galego-português. Mas voltando para a carta do Pero Vaz, lá ele já fala sobre uma suposta inocência daqueles povos e sugere então a apresentação e o ensinamento sobre o Deus cristão. E ele diz, abre aspas, contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Para mim, por exemplo, que fui para a escola pela primeira vez nos anos 70, começo dos anos 70, e eu não sabia que eu era índio. Eu só fui descobrir que eu era índio na escola. Antes disso, na minha família, na minha casa, ninguém ficava me chamando de índio. Para cá e para lá, ninguém se chamava de índio. O princípio que está por trás disso é exatamente o que os militares queriam. Que nós, crianças, em 1970, eu tinha 6 para 7 anos de idade, né? O que eles queriam era nos mandar para as escolas, porque a escola era um instrumento para nos tornar civilizados, para a gente aprender a ser gente de verdade. E naquela época, as pessoas novas não sabem disso, né? Mas naquela época a escola tinha
era quase que uma propriedade sobre nós. Ela podia castigar, podia bater, podia ofender, desde que nós nos tornássemos o que eles queriam que nós fôssemos, que eram brasileiros. Brasileiros, Sim. essa era a ideia. E nós éramos o quê? Índios, éramos selvagens. Então a gente tinha que passar dessa condição de selvageria para a condição do civilizado. As pessoas não sabem, mas a palavra civilizado vem justamente de civil, o Código Civil. Todos os cidadãos respeitam esse Código Civil. Os indígenas, como vinham de uma outra realidade, de uma outra sociedade, eles não tinham a mesma consciência. Não conheciam esse código. Então, eles tinham que ser civilizados. Essa voz que você ouviu é do Daniel Munduruku, professor e autor indígena do povo Munduruku. Ele foi o primeiro autor de literatura infantil de origem indígena publicado no Brasil e já tem mais de 50 livros publicados. Além dele, eu também conversei com Imaluí Kuikuro Merinaku, que é autor do Dono das Palavras, A História do Meu Avô, lançado recentemente pela Todavia. Então, meu nome é Imaluí, sou da etnia Kuikuro Merinaku, moro aqui na terra indígena do Xingu, no estado de Mato Grosso. O nosso território chama Território Indígena do Xingu, que divide 4 regiões, que é Alto Xingu, onde eu estou, e Médio Xingu, e Baixo Xingu e Leste Xingu. Então, eu escrevi meu livro sobre meu avô. Eu esperei muito, como eu sempre falo. Eu esperei muito alguns brancos que ele esteve com eles contasse a história dele. Aí eu falei, eu mesmo vou contar a história dele, porque ninguém lembrava mais, só falava no oral, faltava muito falar dele. O Imaluí nasceu, cresceu e vive na terra indígena de Xingu, onde estudou e também passou a dominar o português escrito e também o português falado como colaborador de pesquisas linguísticas e antropológicas. Eu vi meu avô falando português, né? Eu admirava ele falando em português, e os jornalistas, os pesquisadores que estiveram aqui na aldeia. Aí quem recebia o meu avô. Ele falava com eles, admirava ele. Na verdade, ele falava para nós, vocês têm que estudar. Eu aprendi assim mesmo, sem escrever. Mas agora vocês que têm escola, vocês têm que aprender na escola. E agora eu faço muito trabalho de pesquisa. Trabalhei com os pesquisadores não indígenas e graças que eu falo, né, que o meu Afonso em português, que eu consigo comunicar com eles. Mas antes da gente continuar o papo sobre literatura indígena, a gente tem que dar alguns passos para trás. Para além da língua de cada povo, para além das histórias e literatura de cada comunidade, é importante lembrar que a colonização em língua portuguesa não foi apenas a da língua falada, mas também de uma escrita alfabética que seguisse os parâmetros da língua ocidental, ou seja, com os caracteres e com a sua própria grafia. Porque antes que eu entrar na escola falar português, a gente não tinha as letras para nós. Cada etnia agora tem sua letra, então sua letra própria. E agora você está vendo meu nome começa com Y. Se fosse hoje, não usaria Y, porque naquela época, naquele ano que eu coloquei o meu nome, quando não tínhamos a literatura, as letras próprias. Eu acabei colocando Y, senão eu colocava J. Então, muitos importantes para nós, que nós, indígenas daqui, consegue ler a nossa própria letras. A gente fala com a própria nossa letras. Daqui a pouco eu vou falar com meus amigos do Facebook, no WhatsApp, escrevendo na língua Kuikuro, Caribe. Você não ia entender nada, que a gente posta as fotos e outros eventos que temos aqui virtuais, a gente coloca
com a nossa letra. É legal também a gente saber que existem cerca de 160 famílias linguísticas faladas pelos povos originários do Brasil. E aqui, nesse podcast, a gente vai entrevistar apenas alguns desses falantes. O Imaluí, por exemplo, fala cuicuro e aprendeu português, como ele disse, para se comunicar de outras maneiras, assim como o seu avô e os seus pais. A língua dos Munduruku, por exemplo, leva o mesmo nome do seu povo. A língua do povo Krenak também é conhecida como Krenak, mas também é chamada de Borum. Meu livro é bilíngue, né? Sempre quis ter livro assim, mas agora já tenho. E pessoas já me pediram os livros aqui, já dei quase 25, já foi daqui da minha casa, por outras etnias e os brancos também. Então a leitura está chegando ainda aqui no Xingu. A leitura é na língua cuicuro, na língua caribe. Está começando. E os jovens estão começando a ler, começando a saber ler na língua cuicuro. Agora, vamos voltar um pouquinho lá para a nossa época colonial. Só para você se situar, eu estou falando ali a partir de 1836. Na época em que a gente define, para fins didáticos, de romantismo, e tinha aí uma certa ideia de indígena que começava a aparecer e que mais tarde ficaria conhecida como indianista. Com a recém-independência política do Brasil, em 1822, com a ruptura dos laços com Portugal e com a organização ou até a ideia de um país independente, era necessária, então, a construção de uma consciência nacional. Então, os autores, artistas da época começaram a procurar, os intelectuais da época, né, começaram a procurar o que definia o Brasil como Brasil. Ao criar sua conhecida trilogia indianista, o Guarani em 1857, Iracema em 1865 e o Birajara em 1874, o José de Alencar trazia muito bem o mito do bom selvagem, do Rousseau. E aqui é bom lembrar que essa chamada literatura indianista não estava presente só nos escritos do José de Alencar, mas também estava nas poesias do Gonçalves Dias, ali da mesma época, e até numa época anterior, né, como a literatura do Basílio da Gama e na época barroca, por exemplo, né, com o padre José de Anchieta. O livro Iracema, do José de Alencar, é um dos melhores exemplos dessa literatura indianista, porque, para começo ali de conversa, a história desse livro tem início com os estudos que o José de Alencar fez para uma possível biografia de um cara chamado Antônio Felipe Camarão, que era um líder indígena, chefe nativo dos Potiguaras, que foi um dos heróis da Batalha dos Guararapes, um episódio decisivo ali da insurreição pernambucana. O Antônio Felipe Camarão foi educado pelos jesuítas e ele nasceu com o nome Poti ou Potiguaçu e aí recebeu o título de Capitão-Mor de todos os índios do Brasil. O Poti, inclusive, ele aparece como personagem do livro Iracema e é claro que ele é romantizado, né? Quando o Martim, que é um homem branco, volta com o seu bebê, com o seu filho, o Moacir, né? A catequização já prosperou. O Poti foi batizado como Felipe Camarão e ele já acredita no mesmo Deus que é verdadeiro. Uma oposição ali ao Deus falso dos indígenas, né, segundo ele, que é o Tupã. A obra Iracema diz, abre aspas, a Mairique Martim erguera à margem do rio, nas praias do Ceará, prosperou. Germinou a palavra do Deus verdadeiro na terra selvagem. Não à toa, o José de Alencar também chegou nas histórias do Martim Soares Moreno, capitão-mor do Ceará, um militar católico que defendeu os interesses da coroa portuguesa no Brasil e é considerado o fundador do atual Ceará.
Se você lembra da história do livro Iracema, você vai lembrar que tanto o Poti, como eu disse, quanto o Martim aparecem na narrativa e eles têm funções muito importantes, sobretudo perante ali a indígena Iracema, que é detentora do segredo da Jurema, que traz seu povo por amor. É por isso que, enquanto a Iracema é ligada à terra, a ideia de fecundá-la assume a criação de um novo brasileiro que vem de sua origem maior, ainda que romantizada e alterada. O próprio José de Alencar, ao se apresentar, ao apresentar o seu projeto, o seu livro, onde, em suas palavras, abre aspas, se achará a poesia inteiramente brasileira, aurida na língua dos selvagens, fecha aspas, diz que o poeta brasileiro tem de traduzir as ideias. E aqui eu vou abrir aspas de novo. Tem que traduzir as ideias, abre aspas, rudes e grosseiras dos índios. É preciso que a língua civilizada se molde quanto possa à singeleza primitiva da língua bárbara, por termos e frases que ao leitor pareçam naturais na boca do selvagem. Fecha aspas. Para o autor romântico, era necessário o conhecimento da língua indígena para se ter imagens poéticas e assim se criar um poema verdadeiramente nacional. Além dos óbvios termos como singeleza primitiva, língua bárbara, e aqui no sentido de barbárie, tá? E boca do selvagem. Também é importante perceber que a linguagem indígena dita por ele, compreendida pelo José de Alencar, no final, é sempre repassada pelo seu olhar de um homem branco que acredita estar ali poetizando, Ele está dando símbolo a tudo que ele escuta. Chamada, aliás, de tupi alencariano pelo poeta concretista Haroldo de Campos, a linguagem usada nos romances indianistas do José de Alencar é, na verdade, uma tradução do falar indígena pelo olhar conservador do colonizador. Agmarã, meu nome é Maíra Sigvald, eu sou descendente do povo Caigangue, sou escritora e produtora de conteúdo há 10 anos. Eu falo sobre literatura e cultura pop. E há 3 anos eu criei o projeto Abril Indígena Lit, com o objetivo de incentivar as pessoas a lerem mais pessoas indígenas e descolonizarem o imaginário sobre a representação indígena na mídia, tanto em livros quanto em filmes e séries. Eu acho que a pergunta, o que é literatura indígena, nem é uma questão tão difícil de explicar, porque ela, na verdade, ela é muito simples, Literatura indígena é literatura escrita por pessoas indígenas. É a literatura onde nós somos protagonistas das nossas próprias narrativas. O conceito que eu acho que parece ser mais difícil das pessoas compreenderem é o que não é literatura indígena, O livro escrito por um antropólogo falando sobre povos indígenas não é literatura indígena. Guarani, Iracema, Macunaíma não são literatura indígena. Livros escritos por não indígenas, não importa quão bem pesquisados e consultados, não substituem a literatura feita por nós, falando sobre nós. E eu digo que parece ser um conceito difícil de ser entendido porque uma das primeiras coisas que aparece ali na minha bio do Instagram, por exemplo, é que eu falo sobre literatura indígena. Mas o que eu mais recebo na DM é escritor não indígena falando que gostou muito do meu conteúdo, em que por acaso ele escreveu um livro que se passa na Amazônia com um povo que ele, leu no jornal e que eu com certeza deveria falar a respeito. Eu não quero nem entrar no mérito de que eu nunca pisei na Amazônia, não é só porque eu sou indígena que eu já fui pra lá, ou que eu sou de lá, e que porque o meu povo é do sul, Mas em que momento se perde essa informação, De que só porque você escreveu sobre a gente, você não entende que você não faz parte dessa literatura, Da nossa criação de universos. E que algo que às vezes para o homem branco pode ser difícil de ouvir, a sua opinião sobre nós não me interessa. A partir desse momento, a gente pode dar um pulo para as teorias racistas ditas científicas lá na época dos naturalistas. Época que existia zoológico humano, com indígenas sendo obrigados a viver em condições subalternas para o deleite de visitantes que pagavam ingressos para ver como aquele, entre aspas, povo exótico vivia. É nesse momento que surgem teorias como o positivismo, o determinismo social e até ideias de eugenia. Isso tudo rende um podcast inteiro. De novo,
o Daniel Munduruku. É claro, isso tudo é um movimento romântico. E o Alencar ele foi uma das figuras que mais alimentou e alimenta ainda hoje a imagem que nós temos do índio como um ser romântico, né? O romantismo que as pessoas têm, a visão romântica que as pessoas têm do índio, ela é fruto dessa leitura que o Alencar fez, né? E é claro, isso tudo era bom, porque também era o tal do índio pacífico, né? Era o índio que poderia ser dominado. Quando ele entra em contato com a sociedade nacional, ele se transforma e pode até se tornar um ser humano igual aos outros, né? É o que está por trás dessa leitura, claro. Mas não para por aí. Indo para 1922, com o início do que ficaria conhecido como a primeira fase do modernismo, começa a surgir o que entendemos como o neo-indianismo. Uma das ideias principais dos artistas da época, encabeçadas por Oswald de Andrade, era justamente o uso da língua tupi-guarani, com o que ficou conhecido como antropofagia, uma manifestação artística brasileira que tinha como ideia a mastigação, a assimilação de uma cultura europeia que depois de engolida seria expelida, vomitada como algo novo, exclusivamente brasileiro. O Oswald escrevia, abre aspas, "Tupi or not Tupi? That's the question." Algo como tupi ou não ser tupi, enfim, essa é a questão. O termo do movimento, aliás, antropofágico, vem justamente de antropofagia, ou seja, o ato de comer ou devorar a carne de outra pessoa, o canibalismo praticado por alguns povos indígenas. O próprio nome do movimento, aliás, que mais tarde daria origem ao famosíssimo quadro Abaporu, da Tarsila do Amaral, não aconteceu depois de um estudo antropológico dos povos indígenas, mas sim de um livro de um homem alemão, o viajante Hans Staden, que, capturado em terras do povo tupinambá no século XVI, correu risco de ser comido em seus 9 meses de aprisionamento, e aí ele é liberto depois e escreve um livro com todo o seu relato, e esse livro foi lançado na Alemanha em 1557. E é no começo do século XX, quando a República já existe, é que vão tentar fazer a união do país, das várias regiões do Brasil, né? Porque até então se falava São Paulo, Rio, Minas e o sul do Brasil. O centro-oeste quase não era conhecido, o norte quase nunca era conhecido, então era necessário fazer essa ligação. Essa ligação era feita pelas redes telegráficas, né? Os telégrafos, que os mais jovens não sabem o que é mais, né? E essas redes telegráficas tinham que ser colocadas para unir o norte ao sul do Brasil, tinham que ser colocadas no meio das florestas. E aí o governo republicano ele cria então essa empresa, né? Uma empresa que vai fazer essa ligação, uma empresa telegráfica, que depois vai se transformar no SPI, Serviço de Proteção ao Índio. O SPI é dado para gestão, né? Para coordenação do Marechal Cândido Rondon. Em 67, quando a FUNAI é criada, ela muda essa visão. A FUNAI entra com a visão militar também, né? O Rondon era um militar, era do Exército. Os militares assumem em 64 e 67, eles mudam a FUNAI, só que a FUNAI aí nasce com outro objetivo, que é a integração. Isso significava dizer o quê? Apressar o processo, né? Agora não vamos mais esperar que o índio evolua, nós vamos propor, impor a ele que vire brasileiro. E virar brasileiro naquela ocasião, e foi até 1987 isso, significava dizer que para eu, nascido em Munduruku, ser brasileiro, portanto, ser civilizado, eu tinha que deixar de ser índio. Então, em princípio, a Constituição de 88 definiu que os indígenas são brasileiros legítimos
E por serem brasileiros legítimos e por anterioridade, ou seja, terem 500 e tantos anos de história, eles têm direito a, a um tratamento diferenciado pelo Estado brasileiro. É nessa ocasião que nascem os direitos indígenas, o direito a uma educação diferenciada, o direito a tratamento de saúde diferenciado, o direito à terra demarcada, ou seja, o direito de permanecerem indígenas. Tá certo? Agora, só para lembrar, todo esse conceito que eu estou falando é porque é originado lá no século XIX. E essa ideia do índio, essa ideia genérica do índio, romântica e tudo mais, ela atravessa esse tempo todo e chega até os nossos dias, até muito recentemente. Até muito recentemente. Ainda nesse contexto mais moderno, também temos a literatura indigenista, que defende e estuda os povos originários através de estudos, de relatos, de protestos. Um exemplo é a literatura da antropóloga e professora Aparecida Vilaça, que já participou aqui do Quarta Capa no episódio sobre os perigos de ignorar as ciências. Tendo convivido longos períodos com o povo Wari, a autora lançou pela Todavia os livros Paletó e Eu, Morte na Floresta e Ficções Amazônicas. Pois bem, o primeiro livro de autoria indígena do Brasil foi publicado em 1980. Antes, O Mundo Não Existia é uma coletânea de narrativas escrita por Umusim Panion e Taloman Keniri, ambos do povo Dezona, do Alto Rio Negro, no Amazonas. Há uma gama gigantesca de autores indígenas. Ailton Krenak, Geni Nunes, Cacau Erá, Jecupé, Aurita Tabajara, Maíra Sigwalt, Eliane Potiguara, Márcia Cambeba, Davi Copenaua, Yanomami, Trudoado Rico, Olívio Jecupé, Raoni Metokitiri, Jaideres Bel, Célia Tupinambá e os próprios entrevistados aqui desse podcast, desse episódio, o Imaluí, Kikuro, o Meniaco e o Daniel Munduruku. Isso para ficar só em alguns dos nomes brasileiros e contemporâneos. Olá, eu sou Aurita Tabajara, indígena de Ipueiras, lá do estado do Ceará, da aldeia Serra dos Cocos, do topo da Serra da Ibiapaba. Sou escritora, a primeira cordelista indígena no Brasil, contadora de histórias, com um repertório de histórias contadas pela minha avó, que hoje tem 96 anos. O que é literatura? O que é literatura indígena? É literatura, só que escrita por pessoas indígenas. E, no meu pensar, é extremamente importante não só para as pessoas não indígenas, mas para nós também, que eu, por exemplo, não conheço a grande diversidade de culturas e tradições que o nosso povo indígena tem no país. Somos mais de 300 povos indígenas, mais de 270 línguas faladas no país, e eu não conheço toda essa riqueza de diversidades. E a literatura escrita por pessoas indígenas, ela faz esse caminho também, essa ponte de chegar até as outras comunidades, e assim a gente possa conhecer a beleza que é as culturas e tradições dos nossos povos, até para fortalecer também as nossas lutas. Eu escrevo muito baseado nas vozes das minhas ancestrais, daquelas que vieram antes de mim e que não tiveram a oportunidade de falar ou de escrever sobre a sua cultura, sobre os seus sentimentos, os seus pensamentos, a sua filosofia. E por isso que eu afirmo que nós escrevemos com várias vozes, e essas vozes se unem em uma única voz chamada voz da ancestralidade. Então, a literatura escrita por pessoas indígenas precisa ser lida tanto por pessoas indígenas quanto por pessoas não indígenas, para que tenham respeito e sintam, vejam, leiam, entendam a gente como a gente é na atualidade. Deixar de falar da gente como coisa
do passado, e sim como povos, pessoas que pode estar inserido em todos os espaços da sociedade. Então, aí só para esclarecer esses termos, uma coisa é a literatura escrita por um não indígena e que tem personagens indígenas, que isso é a literatura indianista. Aí tem uma literatura que é indigenista, ou uma política que é indigenista, que é feita pelo o braço do Estado, que é uma política ou uma literatura que tem a ver com as pessoas que estão em relação com esses povos, tem algum conhecimento desses povos, que tem algumas referências políticas ou que são escritas por antropólogos, pesquisadores, cientistas, que se pode chamar de uma literatura indigenista. A literatura, por exemplo, do Darcy Ribeiro, o que ele produziu como literatura, é considerada uma literatura indigenista, porque ao mesmo tempo que ele está trazendo as questões indígenas, né, ele está também produzindo uma literatura que é também uma forma de fazer política, né? Então ele é um sabedor, um conhecedor da questão indígena. Tem muita gente que escreve com personagens indígenas que não conhece nada da cultura. Esses são aqueles que reproduzem os estereótipos, inclusive. Tem muita gente que faz isso ainda hoje. E a literatura indígena é a literatura escrita, produzida por pessoas que são indígenas, ou que pertencem a uma determinado povo, ou uma determinada etnia, como gosta de pensar a antropologia, né? Nunca o termo tribo. O termo tribo não é um termo adequado para se referir a essas sociedades. Mas, então, o indígena que escreve, ele faz literatura indígena, tá certo? Agora, literatura indígena não necessariamente significa dizer que esse sujeito indígena ele vai escrever sempre sobre o povo dele, ou a cultura dele. Não, ele pode fazer ficção sem nenhum personagem indígena, mas o que a referência é a pessoa que escreve. E se essa pessoa está inserida em uma cultura indígena, é um indígena, então ele está fazendo uma literatura chamada de indígena. O indígena, ele pode ser protagonista de contar a própria história. Essa palavra sempre usamos quando fazemos a apresentação nos alguns eventos que participamos. Quando o índio escreve, quando o índio é autor do livro, ele vai contar tudo, sem segredo. Quando o branco vem aqui, vai contar até metade. Não vai contar tudo. Por isso que índio tem que valorizar índio para ser como protagonista mesmo. Contar a história própria. Ele que vai contar. Se fosse o meu livro, né? Se fosse do branco, não ia contar tudo. Como está no livro. Então, assim que eu observei, assim que eu vi os pesquisadores que já passaram aqui. Primeiro, vocês ouviram o Daniel Munduruku e agora, por último, o Imaluí Kuikuro. O mais interessante dessa história, desse episódio, pode ser resumido no livro O Caminho para a Casa de Barro, de Xadalu Tupã Jecupé, lançado pela Baião, o selo para todas as infâncias da Todavia. Xadalu Tupã Jecupé viu seu território se transformar e precisou buscar outro chão, precisou buscar um outro lugar. Foi quando chegou a Porto Alegre, em suas palavras, uma paisagem cinza que antes foi indígena. Hoje, na companhia do seu trabalho, ele nos mostra que o seu corpo é seu povo indígena e onde quer que ele pise, ele imprime a sua história e não permite que ela seja apagada. Que a gente siga não permitindo também. Essa foi a primeira parte do Quarta Capa, inclusive o último episódio dessa temporada. Mas não sai daí que ainda tem mais. Você vai ouvir agora um audiolivro da editora Todavia. Eu, que jamais gostei de lutas, me vejo cercado por 3 lutadores de MMA e um treinador, dentro do carro de um deles.
Daqui a pouco nós vamos nos fechar num quarto para viver o que tem potencial de ser uma noite memorável. Mal conheço esses caras. Vai ser num quarto de motel. Eu, que jamais gostei de motéis. O lutador profissional de MMA Acácio Pequeno dos Santos, os olhos cansados de quem suportou muitos anos nas últimas horas, tem 1,93 m de altura e se aperta no banco de trás do Gol Preto empoeirado. O carro avança na noite de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. No outro lado do banco traseiro, o treinador Magno Wilson tenta mitigar a tensão crescente desde o início da noite. Espremendo-se entre os dois, Mohamed Said, paraguaio, filho de árabes, um cavanhaque a marcar o rosto anguloso, apenas balança a cabeça. Mohamed e Acácio precisam estar dentro do peso para lutar dali a 2 dias, mas agora só querem que a noite acabe logo. O motorista é Johnny, que subiu no octógono pela primeira vez depois que o irmão mais velho, também lutador, se suicidou. Foi o modo que encontrou para honrar a memória dele. Johnny não vai lutar depois de amanhã, só veio dar uma força aos parceiros de treino. Eu estou no banco do carona. Então o carro para. A atendente lança um olhar curioso e hesita em nos dar as boas-vindas. Esse foi um trecho do livro A Grande Luta, de Adriano Wilson, narrado por Marcelo Perigo. O audiolivro completo está disponível nas plataformas Kobo, Google Play, Esquilo e Audible. A gente chegou ao fim do episódio e também da temporada. Foi muito bonito e emocionante ouvir as diferentes vozes que compuseram essas nossas narrativas aqui no podcast. No EP de hoje, sobre literatura indígena, a gente falou com Daniel Munduruku e com Imaluí Kiukiro Miniaco. As participações especiais foram da Maíra Sigwald e a Aurita Tabajara. Eu queria agradecer para você que me acompanhou até aqui e me despedir. Eu sou a Tatiane Leite e nessa temporada eu apresentei, roteirizei, entrevistei e pré-editei 20 episódios sobre os mais variados temas. Foram mais de 50 entrevistados e mais de 10 horas de conteúdo. Se você não escutou todos os episódios dessa temporada, ou até se escutou, mas quer ouvir de novo, aproveita. A gente está em todas as plataformas de áudio e por tempo indeterminado. Eu espero te ver na próxima temporada, mas se não, a gente se vê nos episódios do passado e também nas minhas redes sociais. Tatiane, com Y no final, Leite. Até breve, Quarta Capa. Muito obrigada. Esse é o Quarta Capa, o podcast da editora Todavia. A apresentação, roteiro e direção foram feitos por mim, Tatiane Leite. Vinheta e edição de Maurício Caetano. A gente se vê na próxima quinzena. Tchau!